Nós estamos voltando com o programa Movimento Empresarial, aqui pela TV Urbana, sempre na parceria com a Ana Paula. E nós vamos receber agora, diretamente de Campinas, no estado de São Paulo, Tom Rioch. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, Tom. Uma alegria te rever. Não, a alegria é totalmente minha aqui. Satisfação grande estar com você, Rogério e Ana Paula. Gratidão. E conhecer você, Ana Paula, que não conheci você, né? Mas para quem ainda não conhece o Thomas Rioch é o rei do networking. Uhum. E por que isso? Porque é um fato, é uma verdade. Eu sou testemunha do Tom Rioch. Tom Rioch foi meu mentor em um curso que nós realizamos há uns 7, 8 anos na cidade de São Paulo. E eu agradeço muito os ensinamentos que ele trouxe naquele momento. E eu vou começar por aí, Thomas, ou Tom. Comenta, por favor, para as pessoas que estão nos assistindo pela TV ou depois pelo YouTube e o Facebook, qual é a atividade do Tom Rioch no Brasil e qual é a tua trajetória aqui no nosso país? Bom, é extenso, porque eu estou aqui há quase 50 anos. Cheguei em 1970. Então, para contar toda essa trajetória, é uma conversa de uma semana, né? Mas eu cheguei convidado para ser um professor numa faculdade aqui em Campinas, via conhecidos, né? Colegas meus lá dos Estados Unidos. Uma coisa leva ao outro e todo o meu caminho foi parte de, que eu falo do networking, conhecidos. Toda essa trajetória foi através de pessoas. Não deu certo ser professora, comecei a dar aula de inglês para sobreviver aqui no país, que não falava português. E assim, nas aulas, eu conheci alguns brasileiros que me convidaram a trabalhar na empresa. Tá? Então, trabalhei aqui no Brasil em empresas dinamarquesas, holandesas. Depois, com um colega, entrei numa empresa americana aqui para trabalhar. Em 2000, saí dessa empresa como executivo. Até então, era um executivo. Em 2000, aí que eu descobri a real função do networking, tá? Que eu descobri que eu não mais era o Thomas de alguma empresa, era Thomas de nenhuma empresa. Aí eu criei minha própria empresa, morava aqui em Campinas, mas eu trabalhava em São Paulo e trabalhava no mundo, eu viajava muito. Então, aqui onde eu resido, em Campinas, que é uma grande cidade, não tinha muitos conhecidos comerciais ou profissionais. Tinha conhecidos sociais, tá? Então, foi, mas eu quero começar a minha empresa aqui. E aí, quando eu entrei, sou um fundador aqui da Câmara Americana de Comércio, que começou também em 2000, quando eu comecei minha empresa. E isso, meu objetivo foi, obviamente, conhecendo bem a Câmara Americana, que eu frequentava em São Paulo, é um ponto de conhecer pessoas de empresas, e aí que foi esse segundo ponto, esse segundo trajetório, né? Então, aí sim eu criei uma empresa de consultoria, que nem vocês têm. Então, parti para uma vida de consultoria. E meu foco foi de atrair empresas ou investidores estrangeiros para vir para o Brasil. Como me considero uma pessoa multicultural, eu sou americano, mas uma vivência muito grande no Brasil, então conheço bem as duas culturas. Como eu trabalhei, como falei, em empresas europeus, as culturas europeias também. Então, as culturas, formas de relacionar e formas de fazer negócio são diferentes. Pessoas são pessoas, mas a forma que eles agem e reagem difere um pouco, tá? Então, essa aprendizagem eu tentei aplicar, ensinando europeus ou americanos ou asiáticos como relacionar e fazer negócio no Brasil. Tá? Então, esse foi meu início. Através disso, foi sempre um bolo de neve de conhecer gente que conhecia, etc., etc. Na Câmara Americana, foi onde eles começaram a me chamar o rei do networking. Porque na Câmara Americana, que é uma associação, como associações comerciais, as pessoas entravam. Nosso primeiro ano tínhamos 240 membros e no fim do ano tínhamos 120. Saiu metade. Aí vieram me perguntar por quê. Eles fizeram uma enquete, os brasileiros, por que saiu? Pessoas assim não conhecem ninguém. Aí vieram para mim, o que está acontecendo? Eu falei, é cultural.
Um brasileiro, para conhecer uma outra pessoa, ele precisa ser apresentado fisicamente. Para o americano e europeu, não é necessário. Tá? Então, eu sou capaz de ir até uma pessoa desconhecida e vou fazer-me ser conhecido. Então, eu aumento o meu relacionamento através de pessoas desconhecidas. Eu reforço meu relacionamento com pessoas conhecidas, que nem você, Rogério. Tá? Então, mas o brasileiro, ele precisa, culturalmente, ser pego pela mão e alguém vai apresentar ele para outra pessoa. Tá? Então, por isso, essa parte presencial, o café com pão de queijo, o bolo do fubá, o tereré, isso é necessário à cultura brasileira. Então, vencer isso, eu comecei a treinar, fazer cursos, aulas de networking dentro da Câmara Americana. Tá? Cobrar as pessoas a ter cartão de visita. Então, quando me vinham, eles tremiam, porque não tinham cartão. Então, esse é o ponto. Tá? Então, as pessoas começaram, isso foi o trajetório do rei do networking. Aí você, nesse caminho, me conheceu, né? Então, é assim, o resto não é que o resto é história, a história continua. A história continua. Então, para ajudar a contar essa história, deixa eu chamar a Ana Paula. Gratidão, Rogério. Thomas, seja muito bem-vindo a este programa. Fico muito feliz de ter a oportunidade de conhecê-lo. E nós estávamos conversando aqui antes do programa iniciar sobre essa necessidade do brasileiro ter que estar presencialmente para fazer o networking. Então, aproveitando este momento, fale para a gente algumas dicas de boas práticas, já que a gente precisa trabalhar esse mindset sobre como fazer um networking de forma virtual. Fala para a gente umas boas práticas, algumas dicas para que a gente possa melhorar o nosso networking de forma virtual para que ele seja tão bom quanto o nosso presencial com café e pão de queijo. Não, eu vejo o que aconteceu no mundo e no Brasil especificamente esse ano passado, infelizmente foi a pandemia. Tá? Mas o que ela trouxe, vamos chamar de benefício, uma possibilidade das pessoas e a necessidade das pessoas começar a se relacionar à distância, remotamente, tá? Sem ser presencial. Porque a maioria dos eventos presenciais foram deixados de acontecer no mundo inteiro, não só no Brasil. Então, aí sim o advento de usar a tecnologia, e essa tecnologia a gente tinha no passado, a gente tinha um telefone, poderia ligar para alguém, não é verdade? Tá? A gente tinha um internet, tinha um e-mail, tinha LinkedIn, tinha maneiras de fazer. Mas o que temos, e no Brasil tem, é um certo timidez, tá? De falar com pessoas que não conhecem. Então, se eu falo, é o medo do desconhecido, da pessoa desconhecida. Tá? Então, essa é uma realidade. Como eu falei, para mim, para um americano, quando eu cheguei no Brasil, eu não conhecia ninguém, eu não tinha opção, eu precisava me relacionar num país, naquela época não era 200 milhões de pessoas, mas mais que 100 milhões de pessoas, eu conhecia 6. Então, como é que se sobrevive conhecendo 6? Então, obviamente, alguns desses 6 me apresentaram para os outros, mas esses 6 não me apresentaram a 100 milhões de pessoas. Eu precisava ir de encontro com pessoas desconhecidas, e nem falar idioma, eu não falava português. Então, era um pouco mais difícil, mas foi uma aprendizagem pela necessidade. Ou afundar ou sair nadando. Para, de novo, a cultura brasileira, eu digo que a culpada é sua mãe. Tá? Porque são as mães brasileiras que quando você era jovem, Ana, certamente quando você saía de casa, alguém falava para você o quê? Não fala com quem você não conhece. Não fala com quem você não conhece. Então, não para menosprezar as mães brasileiras, mas você fica com isso. É a mãe falando no orelha quando você sai. Não fala com o Rogério, não fala com o Rogério. Você não conhece esse cara. Tá? Então, naturalmente, não fala. E vale para os homens também. Então, este fato de ter receio de falar com quem você não conhece, você não fala. Então, é necessário a cultura que é Rio Grande do Sul mais intenso ainda, tá? Outras partes do Brasil mais intenso ainda, de uma necessidade de ser apresentado. Então, você é apresentado, você lembra
vocês dois, vocês eram apresentados como o filho de alguém, ou filha de alguém, não é assim? Sim. E é assim que começava. E quando você perguntava, não diretamente, você é filho de quem? Mas você queria saber se essa pessoa é filho de quem, né? Ou pai de quem. Então, isso para nós, nos Estados Unidos especificamente, e para alguns lugares da Europa, não é necessário. Tá? Então, se eu vou encontrar uma pessoa presencial, ou se eu entro, eu vou no LinkedIn, eu vejo uma pessoa, eu vou me conectar, eu já tenho informação. Já sei quem é, onde trabalha, onde se formou. E eu vou mandar um convite e vou começar a interagir. Então, a mesma coisa vale no Brasil. Então, hoje, eu falo, a gente não pode deixar de perder esse ensinamento depois. Tá? Todo mundo que eu falo, não, eu quero voltar ao passado. Não. Sabe quantas pessoas tem no mundo? São 8 bilhões de pessoas. Tem uma oportunidade todo dia para conhecer gente nova. Perfeito. Gratidão. E uma das coisas que as redes sociais nos trouxeram, né, Tom e Ana Paula, é justamente a facilidade de fazer esses contatos. A facilidade de conhecer uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, que a gente nunca teve nenhum tipo de interação. Eu preciso de um parceiro comercial ou de alguém lá na Nova Zelândia. Eu não conheço ninguém na Nova Zelândia, mas se eu entrar no LinkedIn, entrar no Instagram, entrar em alguma dessas plataformas, eu vou encontrar essa pessoa. E é uma forma de se começar, muitas vezes, a entrar no mercado que a gente conhece. Isso vale para outros países, isso também vale para outras cidades, outras regiões, na verdade. Mas aí, Rogério, eu digo uma coisa, a dica de novo, tá? Uma coisa é de você ir atrás para conhecer. Mas o que eu defendo, o que eu chamo que é o parte inbound, eu quero ser achado. Tá? Eu quero ser achado. Obviamente, eu posso conhecer alguém na Nova Zelândia, posso conhecer alguém na China, mas se vocês olhem meu perfil no LinkedIn está em 3 idiomas, inglês, português e mandarim. Por que mandarim? Porque aqui na região de Campinas, nós temos muitas empresas chinesas que já estão aqui, já estão investindo, já estão construindo, já estão fazendo um monte de coisa. E eu não conhecia chinês. E eles são também, culturalmente, eles também têm uma cultura diferente de você aproximar. Tá? É muito mais intenso a necessidade de criar um relacionamento. Então, foi bom. Se eu quero ser achado. Então, meu LinkedIn, eu tenho uma seção em mandarim. Eu não falo mandarim. Tá? Mas o chinês vai procurar em mandarim o Brasil. Não sei como é que ele escreve Brasil em mandarim, mas ele vai chegar em mim. Poderá. Tá? Isso acontece. Tá? Porque eu tenho esse interesse. Leva tempo? Sim. Mas faz parte de querer ser achado. E se eu, na nossa época de consultoria, eu precisava ser achado. O mundo estava grande, eu queria pessoas do mundo inteiro. De ir atrás, mandar e-mail, telefone, gastar dinheiro, era custoso. Então, eu semeava conteúdo em inglês sobre Brasil, sobre business in Brasil, para ser achado. Aí que eu criei em 2009 o Talk to Brazil, que é um programa de rádio, primeiro programa de rádio em inglês sobre business in Brasil. Então, aqui virou um para-raio de atrair pessoas, tá, virtualmente para oferecer serviço. Esse que foi onde eu estou hoje e continuo fazendo. Tom, nós estamos chegando aí ao final desse bloco. Eu queria te pedir para deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aí através da TV Urbana e depois dos nossos canais do YouTube e do Facebook. Bom, a mensagem é muito simples. Conecta comigo no LinkedIn. Eu teria o maior prazer em oferecer dicas, tá? Sugestões de como melhorar o seu próprio perfil. E, em primeiro lugar, a grande prazer de estar relacionado com uma pessoa que, eventualmente, não conhece. Perfeito. Muito bem. Nós conversamos aqui no Espaço Aberto, dentro do programa Movimento Empresarial na TV Urbana, com Tom Rioch, o rei do networking, diretamente de Campinas, no estado de São Paulo. Tom, muito obrigado e até a próxima. Obrigado a você, Ana Paula. Obrigado a você, Rogério, e sucesso para todos os ouvintes.
Muito obrigado. Depois do intervalo, tem mais Movimento Empresarial. Continua aí.